satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a um apêndice. Vez ou outra, nós, almejando complementar o estudo do trimestre, nós do portal Escola Dominical colocamos um apêndice, que é um complemento para que os irmãos possam melhor estudar o tema do trimestre. Longe de nós dizer que há incompletude no estudo da revista das lições bíblicas. Mas, vez ou outra, nós entendemos que é possível colocarmos algum adendo ao estudo da palavra de Deus que tem sido feito na Escola Bíblica Dominical. E neste primeiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E se nós estamos tratando do verdadeiro pentecostalismo, entendemos que seria de muito bom alvitre, de muita oportunidade, que nós fizéssemos menção ao falso pentecostalismo. Se nós estamos falando do verdadeiro pentecostalismo, é porque existe um falso pentecostalismo. E este é o tema do nosso apêndice. O falso pentecostalismo, as chamas do fogo estranho. Nós escolhemos como textuário desta lição 1 de João 2:27, que nos diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Está lá em 1 de João 2:27. Este texto foi escolhido para ser o nosso textuário porque ela é uma passagem que nos mostra claramente a falsidade da chamada nova unção, por trás da qual está todo o falso pentecostalismo. A Bíblia nos fala que a unção que nós recebemos dele, que é Jesus, ela fica em nós. E nós não temos necessidade de que alguém nos ensine. Quem nos ensina é o Senhor Jesus. E como a unção nos ensina, a unção dele nos ensina todas as coisas, e ela é verdadeira e não é mentira, assim nós permanecemos em Jesus. Esse texto é muito rico, e ele nos fala, em primeiro lugar, que a unção vem de Jesus. Veja que esta unção de que diz o apóstolo João, ela é a unção do santo. Nós observamos bem isto ainda em 1 de João, capítulo 2, versículo 20, quando João está dizendo: e vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Então, nós temos a unção do santo. Quem é este santo? Este santo é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que lá na anunciação do nascimento de Jesus, lá em Lucas, capítulo 1, o anjo Gabriel assim se refere ao Senhor Jesus. Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então, quando João fala da unção do santo, está falando da unção de Jesus. E qual é a unção de Jesus? Veja que Jesus, ele é chamado o Cristo. Cristo quer dizer o ungido, o Messias. Então, se Jesus é o Cristo, se Jesus é o Messias, ele foi ungido.
E ungido por quem? Pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então veja que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Ele é o Santo, o Filho de Deus. E ele foi ungido com o Espírito Santo. Portanto, a unção do Santo é o Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que a unção que nós recebemos dele, não nos esqueçamos que foi Jesus quem nos deu o Espírito Santo. Veja lá em João, capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi dado por Jesus no domingo da ressurreição a cada um dos seus discípulos. Depois ele foi enviado para revestir de poder pelo Pai e pelo Filho. É o que nós vemos lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus diz que ele enviaria a promessa do Pai, que foi o Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes. O próprio Jesus fala disso em Atos, capítulo 1, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, no versículo 4 ainda, ele diz assim: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então, a unção do santo, de que está falando João aqui, neste texto áureo que nós escolhemos, em 1 de João 2:27, é o próprio Espírito Santo que foi enviado pelo Pai e pelo Filho. E o texto nos diz que esta unção fica em nós. Era a promessa de Jesus aos discípulos. Veja lá em João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, esta unção do Santo é o Espírito Santo, que viria a pedido de Jesus, para ficar conosco para sempre, para habitar conosco e estar em nós. E é o que João está dizendo neste texto. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Agora vem a grande novidade da dispensação do Espírito Santo, da dispensação da graça. Jesus, tendo vencido a morte e o pecado, ele agora tira o pecado do mundo. Quem crê em Jesus, ele tem o seu pecado tirado, perdoado. E agora o Espírito Santo pode habitar em cada um de nós. É o que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 22. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então,
Nós somos morada de Deus no Espírito. Agora, o servo de Jesus, o membro do corpo de Cristo, ele é habitação do Espírito Santo, ele é templo do Espírito Santo, né? Paulo, ele fala isso lá em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, a unção que nós recebemos de Jesus fica em nós. Esse é o primeiro ponto importante para a nossa lição de hoje. O Espírito Santo fica em nós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Veja que, como o Espírito Santo está em nós, é Ele quem nos ensina. É Ele quem nos ensina. Jesus falou sobre isso. João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, daqui a pouco nós vamos ver a implicação disso. Mas veja que é o Espírito Santo quem nos ensina todas as coisas. Então, não há necessidade que alguém nos ensine. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. E ele nos faz lembrar de tudo quanto Jesus nos disse. E por que que ele precisa lembrar tudo quanto Jesus nos disse? Porque Jesus é o Mestre. João 13:13. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. E lá em Mateus, capítulo 23, versículo 8, Jesus diz: vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. É por isso que ninguém deve nos ensinar nada. Quem nos ensina é o Espírito Santo, que nos faz lembrar o que Jesus ensinou, porque ele é o único mestre. Nós todos somos irmãos. Ele é o nosso mestre e Senhor. E como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, porque o Espírito é o Espírito da verdade, nós já vimos aqui, porque ele é Deus, ele é a verdade. E não é mentira, como ela vos ensinou. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, a unção do Santo, que é o Espírito Santo, é ele quem nos ensina, porque ele nos faz lembrar o que Jesus ensinou, e ele é o único mestre. E essa unção é permanente. Ela habita em nós. Ela é verdadeira. E por isso, quando nós aprendemos com ela, nós permanecemos em Jesus. Esta é a unção do Santo. Se fala muito hoje, quando se fala em pentecostalismo, na unção. O importante é a unção. O que vale é a unção. O que é esta unção? Esta unção é o Espírito Santo em nós. É nós sermos morada de Deus no Espírito. E se nós temos a unção, nós aprendemos com Jesus, que é o nosso único mestre. O que tem a ver isto com falso pentecostalismo? Porque escolhemos este texto para falar sobre o falso pentecostalismo. É porque, lamentavelmente, nós hoje, não só hoje, mas desde o início da história da igreja, nós temos
a falsidade no meio do povo de Deus. O apóstolo Pedro, ele fala desta realidade. Lá em 2 de Pedro, capítulo 3, capítulo 2, ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, o apóstolo Pedro nos fala aqui que, assim como no meio do povo de Deus, sempre houve, em todas as dispensações, seja o povo dos filhos de Sete, seja Israel, seja a igreja, nós vamos sempre ter falsos profetas, falsos mestres, que irão introduzir heresias, que irão introduzir falsos ensinos. E entre os pentecostais não é diferente. O movimento pentecostal, que é o último grande avivamento da igreja antes do arrebatamento, também teve logo no seu limiar a presença de falsos mestres, a presença de falsos profetas que distorceram a mensagem pentecostal. E, lamentavelmente, e o objetivo desse trimestre é exatamente este, fazer-nos trazer novamente à consciência o que é o verdadeiro pentecostalismo. Por quê? Porque esse falso pentecostalismo, ele criou algumas imagens, alguns estereótipos que os próprios pentecostais, eles assumiram indevidamente. Quando falamos em crente em pentecostal, o que vem à nossa mente? Infelizmente, vem à nossa mente coisas que nada têm a ver com o pentecostalismo. Quando falamos em crente pentecostal, o culto pentecostal, o que vem à nossa mente é a presença de muita emoção, de muito barulho, de manifestações irracionais, de confusão, de desprezo pelas escrituras e pelo estudo. São essas as imagens que vêm quando alguém fala em pentecostal. Quando, na verdade, os pentecostais são os que primam pela escritura sagrada, a aceitam como ela é, sem teologia, sem dogmas. É o segmento que mais se aproxima do texto das Escrituras. E é aquele segmento que traz o equilíbrio tão necessário entre a experiência e o conhecimento intelectual, entre a demonstração do poder de Deus e do Espírito Santo e a obediência à palavra de Deus. Então, quando falamos no falso pentecostalismo, falamos nesta distorção doutrinária que caracteriza o tempo que nós estamos vivendo. Se o movimento pentecostal é o último avivamento antes do arrebatamento da igreja, é a chuva serôdia do ano aceitável do Senhor. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o ano aceitável do Senhor, que Jesus disse que era o tempo da pregação do evangelho iniciado por ele, lá, ele disse isso lá na sinagoga de Nazaré, quando ele leu Isaías 61, ele disse anunciar o ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor é este período de tempo da igreja. Começa com o ministério de Jesus e a continuidade do ministério de Jesus através do seu corpo, que é a igreja. E nós vemos, neste ano aceitável do Senhor, inicia-se o ano religioso judaico, que se inicia com a Páscoa. Nós só temos a Páscoa, a festa das primícias, Pentecostes,
E depois de Pentecostes, nós temos um período sem festas, e aí nós temos a festa das trombetas no 7º mês. A dispensação da graça está aqui, entre Pentecostes e a festa das trombetas no 7º mês. E quando falamos na festa das trombetas, né, já no outono, né, no outono, e nós temos, então, entre a primavera e o outono. E aí nós temos o verão, né, é o momento do calor, do fervor espiritual. E aí nós temos a manifestação da dispensação da graça do Espírito Santo. E quando nós falamos neste período que nós estamos a chegar, né, passando o verão, iniciando o outono, há um esfriamento, né? Mas há a chuva serôdia, há aquela chuva abundante que prepara a colheita. Mas é neste período que nós vamos ver a ação de espíritos enganadores e de doutrinas de demônios. É o que vemos lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. São estas doutrinas de demônios, esses espíritos enganadores, que geraram o falso pentecostalismo. E este é o maior perigo para a minha fé, para a sua fé. Jesus disse que quando ele estivesse próximo de voltar, o maior perigo seria o engano. É o que ele nos mostra no seu sermão escatológico. Quando os discípulos disseram que sinais haveria da sua vinda e do fim do mundo, Jesus disse para eles, Mateus 24, 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Esse é o problema. Primeiro problema, ninguém vos engane. Esse é o maior perigo dos nossos dias, é o perigo do engano. E foi o único assunto que Jesus repetiu 3 vezes no sermão escatológico. Nós lemos o versículo 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mas lá no versículo 11 ele diz, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E no versículo 24 ele diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então nós temos aqui o engano como o principal perigo nos dias em que nós vivemos, os últimos dias. E este engano se revela no falso pentecostalismo. Porque Satanás, ele trabalha em 2 linhas. Em primeiro lugar, ele cria fantasias e mentiras por meio de imitações do que o Espírito Santo realiza. E ele coloca como que fogo estranho entre os adoradores. Assim como ele fez com Nadab e Abiú, lá na lei, que trouxeram fogo estranho para apresentar a Deus e foram mortos por causa disto. Também hoje existem muitos Nadabs e Abiús que trazem fogo estranho no meio do povo de Deus. Imitações da ação do Espírito Santo. Falsas manifestações do Espírito Santo. E depois que há o escândalo, e depois que há todas as mazelas destas falsas manifestações do Espírito Santo, aí ele age num segundo momento, trazendo uma outra falsa doutrina, que é o cessacionismo. E faz com que as pessoas passem a duvidar e desacreditar da atuação do Espírito Santo. E aí, então, essas pessoas passam a negar que o Espírito Santo atua hoje como atuava nos dias dos apóstolos, por causa dos escândalos surgidos com as falsas manifestações,
e elas entram numa frieza e numa fraqueza espirituais e acabam se apostatando da fé. Então, nós temos aqui este trabalho que o diabo está fazendo. E isso é nítido nos dias de hoje. Nós temos muitas pessoas empolgadas e enganadas com falsas manifestações do Espírito Santo. Outras que se escandalizam com estas falsas manifestações e acabam negando ou renegando a sua crença nas manifestações do Espírito Santo. E acabam caindo numa frieza espiritual que as leva à apostasia. É o que nós temos visto hoje. Muitos que se dizem pentecostais abraçando falsas manifestações do Espírito Santo. E muitos que se dizem pentecostais, que escandalizados com estas falsas manifestações, viram cessacionistas. E não muito tempo depois, nós os vemos nada, simplesmente incrédulos. E muitos destes que também abraçam estas falsas manifestações do Espírito Santo se decepcionam e também viram incrédulos. E é assim que o diabo tem enganado muita gente e feito esfriar o amor. É por isso que Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Toda esta história do falso pentecostalismo parte de um conceito que, como todo conceito diabólico, não é preciso. Veja que a Bíblia Sagrada fala que o nosso Deus é verdadeiro, que o nosso Deus é ordeiro, que ele não é Deus de confusão. Né? Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, falando sobre a necessidade de ordenarmos as manifestações do Espírito Santo em nossos cultos, em nossas reuniões. Ele diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As coisas de Deus, irmãos, são claras, são objetivas. Veja que Deus é perfeito e nós não podemos entender as coisas de Deus. Mas Deus se revela ao homem. E quando Deus se revela ao homem, ele se revela perfeitamente. Ele não se revela completamente, porque Deus sempre será maior do que o homem, mas Deus se revela perfeitamente. Nós não temos dúvida, porque Deus é a verdade, Deus é luz e não há nele trevas nenhumas, diz o apóstolo João. E por isso, quando Deus se revela, quando Deus revela a sua palavra, ele a revela de forma clara, de forma distinta. Mas o diabo, ele é mentiroso e ele é astuto. Então, as suas definições, as suas doutrinas, elas são obscuras. E o conceito que está por trás do falso pentecostalismo é o que se chama de nova unção. O que é nova unção? Ninguém sabe. Cada um fala o que pensa a respeito de nova unção. Eu lembro que, certa feita, numa reunião de obreiros aqui na igreja do Belenzinho, que nós fazemos parte, alguém questionou o hino 296 da harpa cristã, porque este hino diz assim: renovados em forças seremos. Nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. E a pessoa questionava e questionou precisamente o nosso comentarista desse trimestre, o pastor Ezequias Soares da Silva, como é que as Assembleias de Deus podiam ser contra a nova unção, se no seu inário, neste hino, que é de autoria de Emílio Conde, diz que nós teríamos uma nova unção. E veja que o pastor Ezequias Soares, como sempre, de maneira brilhante, disse a ele: olha,
Aqui, nova unção no hino significa renovação espiritual. E não podemos esquecer o que diz o apóstolo Paulo quando nos ensina que nós teremos uma nova, nos ensina que o homem interior ele se renova diariamente. Entre os crentes, nós podemos dizer que todos nós nos renovamos a cada dia. Todos nós nos renovamos a cada dia, porque o Paulo diz isso, né? O homem exterior, ele se corrompe a cada dia. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Paulo diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, o homem interior, ele se renova. E nova unção aí, o irmão Emílio Conde estava falando sobre renovação espiritual. Mas não é disso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando dessa ideia de nova unção, que seria uma nova manifestação do poder de Deus. Uma nova manifestação do poder de Deus, uma inovação, onde Deus começaria a fazer coisas por meio da pessoa do Espírito Santo que ele não tinha feito até então. Então, a ideia de nova unção que surgiu lá com esse nome, nova unção, nós vamos ter uma ênfase a partir de 1994, mas já antes, na década de 30, 40, nós vamos ver o surgimento desta ideia de um novo poder de Deus, de coisas novas feitas pelo Espírito Santo. E aí nós já vemos que esta ideia de nova unção é antibíblica. Por quê? Porque nós já vimos que a unção do santo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus, ele é perfeito. Portanto, ele não pode melhorar nem mudar. Como Deus, ele não muda. E o texto bíblico que nós lemos no início desta lição, e por isso que nós enfatizamos esta exegese desse texto, nos fala que a unção fica em nós. E porque ela fica em nós, é ela que nos ensina, não precisa que ninguém nos ensine. E nós permanecemos em Jesus. Então, não existe uma nova unção. Existe uma unção permanente. E se ela é permanente, e se ela nos enche, não há lugar para outra coisa. Então não existe nova unção, nesse sentido de novo poder de Deus, de novidades. O Espírito Santo é o mesmo. E se nós somos pentecostais porque nós cremos que o Espírito Santo, que atuou no dia de Pentecostes, atua do mesmo jeito hoje. Então, assim como é errado dizer que o Espírito Santo parou de atuar depois que a Bíblia se completou, também é errado dizer que o Espírito Santo hoje cria novas manifestações que não se encontram na Bíblia Sagrada. Então, todas as manifestações que surgirem sob o nome de nova unção, e elas são chamadas de nova unção, porque elas não estão na Bíblia, seriam novidades, seriam coisas novas, são mentira. Porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar,
disse Jesus. E Pedro disse que a palavra permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, manifestações espirituais que não estejam na Bíblia Sagrada são espúrias, são falsas. Deus não muda. Ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Nele não há sombra de variação, diz Tiago. Portanto, quaisquer manifestações que não estão na Bíblia Sagrada, elas não podem ser aceitas. Tudo começou, irmãos, quando surgiu a chamada segunda onda, não é a do vírus, não. É a segunda onda do pentecostalismo, chamado deuteropentecostalismo. A partir das décadas de 20, 30, começaram a surgir alguns pregadores pentecostais e alguns ensinadores pentecostais que inverteram a ordem das coisas. A pregação pentecostal, que é a pregação bíblica, é Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Esse é o evangelho completo. Mas, lamentavelmente, alguns começaram a pregar primeiro que Jesus cura, depois ele salva. Trouxeram uma inversão. Colocaram em primeiro lugar os sinais, as maravilhas, os prodígios, e em segundo lugar a mensagem da salvação. A mensagem da salvação, o evangelho, precisa ter sinais, prodígios e maravilhas. Foi assim que Jesus pregou. Jesus pregava, ensinava e fazia sinais, prodígios e maravilhas. Nós lemos aqui em Atos 10 como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 20, um texto que muitos questionam porque não existem nos mais velhos manuscritos, mas o texto diz, 16 e 20, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então veja que os sinais, eles confirmam a palavra. Primeiro você prega, e tendo eles partido, pregaram. E a palavra é confirmada com os sinais. Para aqueles que dizem, mas não está nos manuscritos mais antigos este pedaço de Marcos 16, nós vamos ver que é assim que agiam os discípulos. Veja, Atos 5 e 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, os irmãos vejam que os discípulos, eles pregavam a palavra, em primeiro lugar. Depois, havia os sinais. Veja, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Está lá em Atos 5 e 12. Então havia pregação e sinais. E não só em Jerusalém. Quando eles foram dispersos de Jerusalém, este padrão se manteve. Veja o que está lá em Atos, capítulo 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, também aqui em Samaria,
Primeiro se pregou a palavra, depois essa palavra era confirmada com os sinais que eram realizados. Não foi diferente com o apóstolo Paulo, quando ele começou a pregar para os gentios. Também não havia essa alteração. Ele primeiro pregava e depois fazia sinais. Veja lá em Atos capítulo 13, versículo 5. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então os irmãos vejam que Paulo primeiro pregou a palavra a Sérgio Paulo, depois fez este sinal, cegando Bar-Jesus, ou Elimas, e o procônsul creu. Então, primeiro pregou, depois veio o sinal. Então, essa é a ordem. Quando este pessoal inverteu esta ordem, começou a dizer que primeiro Jesus cura, primeiro Jesus faz milagres e maravilhas, para depois falar que Jesus salva, ele abriu a porta para que as falsas manifestações viessem. Porque os sinais, irmãos, muitas vezes, eles são um teste de fidelidade para o povo de Deus. Já era assim nos dias da lei. Veja o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 13. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Às vezes Deus permite que sinais se façam, prodígios se façam, para que verifique se a pessoa ama ou não ao Senhor. E quem é que ama ao Senhor? Aquele que guarda a sua palavra. Nós confiamos e amamos os sinais ou a palavra de Deus? Se vier o sinal, mas esse sinal e este prodígio for contrário à palavra de Deus, nós temos que ficar com a palavra de Deus, porque nós amamos a Deus. E quem ama a Deus guarda a sua palavra. E, lamentavelmente, quando se começou a ir atrás de sinais, quando se distorceu a pregação pentecostal, iniciando-se pela pregação de sinais, pela manifestação de sinais, se abriu a porta para que começassem a surgir manifestações do Espírito Santo que nada tem a ver com a palavra de Deus. E aí começaram a surgir estas manifestações espúrias. Os sinais são necessários. Irmãos, não vamos deixar de buscar o poder de Deus para dizer, olha, é melhor, já que tem sinal falso, então é melhor não ter sinal nenhum. Não, não é isso que a palavra de Deus nos ensina.
no primeiro, que talvez seja o primeiro escrito do Novo Testamento, que é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, isso fica bem claro quando nós vemos lá em 1 Tessalonicenses 5:19. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Então, não é para parar de ter manifestações do Espírito Santo, como muitos estão fazendo nos dias de hoje. E é aquela segunda linha que eu disse a respeito da ação de Satanás. Satanás cria confusão aqui com as falsas manifestações e depois convence as pessoas de abandonar as manifestações. E aí extingue o espírito. Mas a Bíblia diz: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Agora, examinai tudo e retende o bem. Quando se começa a pregar sinais, nós caímos no erro dos judeus. Os judeus queriam crer em Jesus pelos sinais e acabaram rejeitando Jesus. É o que acontece. Quem começa a pregar sinais em vez de salvação em Jesus, quem inverte, acaba rejeitando Jesus. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A igreja prega Cristo crucificado. E a palavra, a pregação de Cristo é confirmada com sinais. Mas a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E hoje muitos estão seguindo os gregos e só querem saber de palavra, de sabedoria, de intelectualidade. Como diz o pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, hoje temos um evangelho intelectual, um evangelho que não tem nenhum efeito na prática e que não demonstra o poder de Deus. Mas também nós temos os que só querem sinais. E porque só querem sinais, acabam sendo enganados pelas imitações diabólicas. E acabam rejeitando Jesus. Tantos que buscam sabedoria são os gregos. Quantos que buscam sinais são os judeus. Mas nós somos a igreja. E é só a igreja que vai para o céu. Nem os judeus, nem os gregos. Nem os judeus, nem os gentios. E o falso pentecostalismo, ele leva esta busca por sinais. Ela nasceu aí. Nasceu nesta inversão. E nós não podemos inverter. Nós temos que pregar a Cristo. E pregando a Cristo e esse crucificado, sabendo que a pregação do Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós devemos, então, cheios do Espírito Santo, revestidos de poder, com dons espirituais, pregar o Evangelho, e a palavra será confirmada com sinais, prodígios e maravilhas. Foi assim que o pentecostalismo se apresentou. É por isso que ele é o maior avivamento da história da igreja. Porque ele voltou aos tempos apostólicos, onde havia pregação e confirmação da pregação com sinais, prodígios e maravilhas. Correr atrás de sinais é cair no engano do diabo. Fugir dos sinais é também cair no engano do diabo. Os sinais, eles confirmam a palavra pregada. Eles glorificam a Jesus. Veja que o Espírito Santo ele vem para glorificar a Jesus.
Então, a genuína manifestação do Espírito Santo, ele glorifica a Jesus e não ao portador do dom espiritual e não àquele que é o pregador, o curandeiro, entre aspas. Porque o Espírito Santo ele veio glorificar a Jesus. Essa é a missão dele. Jesus disse lá em João capítulo 16, versículo 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, veja que a função do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Qualquer manifestação, qualquer movimento que glorifique o homem não é guiado pelo Espírito Santo. Não é à toa que esses movimentos trouxeram denominações que eram centradas na pessoa humana. Trouxeram denominações que criaram um culto à personalidade. Também não é à toa que as igrejas que trazem essa inversão de valores acabam endeusando e idolatrando crentes ou líderes. Por quê? Porque nessa inversão os sinais deixam de glorificar a Cristo. Agora, quando se prega primeiro a Cristo, o sinal confirma a palavra e o nome do Senhor é glorificado. Os sinais autenticam a presença de Deus na evangelização. Veja que o texto de Marcos diz que, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. A presença de sinais, prodígios e maravilhas autentica, comprova que Jesus está conosco, que nós estamos na companhia do Senhor Jesus. Para aqueles que dizem que esse texto de Marcos não está nos manuscritos mais antigos, é só ler Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Então, os dons espirituais, os milagres, os sinais, eles são o testemunho de Jesus. É a prova de que Jesus está conosco, de que Deus está conosco. Lembra do que Paulo disse? Que Pedro disse na casa de Cornélio? Andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Os sinais comprovavam que Deus era com Jesus. Os sinais comprovam que Deus é com a igreja. E, por fim, estes sinais são úteis. As manifestações do Espírito Santo são úteis. Veja que o escritor aos Hebreus fala de sinais, milagres, maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. E, por sua vez, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o sinal tem uma utilidade. É confirmar a palavra e ganhar almas para Cristo. Esse é o objetivo dos sinais. São os objetivos dos sinais. Agora, esta nova unção, ela muda tudo. Em primeiro lugar, essas manifestações vêm sem que tenha palavra. Porque primeiro se fala que Jesus cura,
Primeiro se corre atrás dos milagres e das manifestações sobrenaturais, para depois, quando houver tempo, se falar que Jesus salva. Então, não há confirmação da palavra. Em segundo lugar, isso traz, como nós dissemos, já o endeusamento, o culto à personalidade de crentes, de líderes. Isso foge ao propósito do sinal, que é glorificar a Jesus, porque o Espírito Santo veio glorificar a Jesus. Em terceiro lugar, não se autentica a presença de Deus no trabalho. Por quê? Porque essas manifestações espúrias, elas são ações de espíritos enganadores, de doutrinas de demônios, e que levam à apostasia da fé, não levam à salvação das almas. E, em quarto lugar, são manifestações inúteis, não trazem qualquer proveito espiritual. Quais são algumas manifestações desta nova unção? Nós temos a chamada risada santa, ou unção do riso, ou gargalhada santa. São pessoas que começam a rir, a gargalhar sem parar. Dizem que é a alegria do Espírito, é a unção do riso. Eu pergunto aos irmãos, que proveito tem uma pessoa ficar gargalhando e dando risada? Qual o proveito espiritual que ela tem? Nenhum. O que isto representa para a salvação das almas? Nada. Trata-se, portanto, de uma manifestação espúria. Alguém dirá, mas se o irmão ler relatos, seja lá na Rua Azusa, seja no próprio livro do missionário que conta a vida do missionário Gunnar Wingren, escrita pelo seu filho Ivar Wingren, o irmão vai ver lá que há registro da manifestação da risada santa. Sim, e nós estaremos até também publicando um artigo antigo que nós escrevemos sobre este assunto. Agora, vocês ouviram alguma vez Gunnar Wingren dizendo Jesus dá risada santa? Vocês viram alguma vez alguma pregação de Gunnar Wingren falando para que os crentes pudessem buscar a unção do riso? Não. O reverendo Eronides de Oliveira, que nós citamos aqui mais de uma vez neste esboço, ele é o pastor da Igreja Pentecostal Betânia, lá nos Estados Unidos, na Flórida. Trabalhou muito tempo também em Angola, assembleiano. Ele nos ensina claramente, nesse pequeno artigo que pegamos alguns trechos sobre a nova unção, onde ele nos mostra que muitas destas manifestações, aliás, estas manifestações, elas podem ser divididas em 4 grupos. Em primeiro lugar, elas podem ser reações pessoais ao Espírito Santo. Veja que cada um de nós é uma pessoa diferente. Nós temos uma digital diferente, uma íris do olho diferente, e cada um de nós reage de forma diferente ao poder de Deus. Então, o que nós vemos nos trechos do livro do Ivar Wingren, que conta a história do missionário Gunnar Wingren, são momentos episódicos em que as pessoas reagiram desta maneira ao poder de Deus. É uma reação pessoal, uma reação sobre a psique, sobre o corpo, sobre a mente daquela pessoa, e que não tem nenhum propósito espiritual. Veja que a presença de Deus, uma manifestação do poder de Deus,
é algo muito forte para um ser humano. Então, existe uma reação pessoal. Agora, esta reação pessoal não traz nenhum proveito espiritual e muito menos pode gerar doutrina. Há pessoas que, quando sentem a presença de Deus, se arrepiam. Mas isso não quer dizer que Deus só vem quando você arrepia. E o arrepio não tem nenhum significado espiritual. Então, o reverendo Ironides de Oliveira, ele diz assim, com muita propriedade, que existem reações pessoais ao Espírito Santo. Mas também existem sugestões da nossa mente. Quando estas pessoas fazem propaganda dessas manifestações, isso acontece principalmente na outra manifestação, e eu já aproveito para falar dela, que é a chamada caicai, o cair no espírito, ou repouso no espírito, ou dormir no espírito. Não é? Onde as pessoas caem no chão, perdem os sentidos e depois voltam abobadas. Qual o propósito disso? Qual a edificação espiritual nisso? Nenhuma. Há pessoas que caem e até podem perder os sentidos como reação pessoal à presença de Deus. Mas, e eu tenho minhas sérias dúvidas de que ela perca a consciência. Porque nos episódios bíblicos em que a pessoa se prostra ao chão por causa da presença de Deus, como Daniel, como João, elas não perdem os sentidos. Porque Deus jamais age retirando a consciência de alguém. É diferente do diabo. O diabo, quando ele possui uma pessoa, tira imediatamente a consciência desta pessoa. Porque o diabo avilta o ser humano. O diabo detesta o ser humano. Agora, Deus ama o homem. E Deus deu ao homem a consciência como uma voz de Deus nele. Por que Deus tiraria a consciência dele? Veja que Paulo foi arrebatado em espírito, João foi arrebatado em espírito, e nenhum deles perdeu a consciência. Então, como eu dizia, existem reações pessoais ao espírito, mas existem também sugestões da mente. Então, há muitas pessoas que são sugestionadas a cair, a desmaiar, e muitas vezes através de técnicas como a neurolinguística, como a hipnose e outras coisas de evidente manifestação maligna. Mas são sugestionadas. Existem alguns fenômenos que são telepáticos, como eu disse agora. Né? Existe, sim, estas atuações malignas, esta manipulação de forças espirituais. E existe a própria ação demoníaca. Então, todo mundo está querendo cair, e quando todo mundo está querendo cair, alguns caem porque foram sugestionados, outros caem por força da telepatia, e outros caem porque o demônio entra. Agora eu pergunto, qual o propósito disso? O que isso leva a ganhar almas para Cristo? O que isso edifica espiritualmente? É uma manifestação inútil. Inútil. E mesmo os casos bíblicos, em que a pessoa se prostra, normalmente Deus a levanta e aí sim inicia a sua revelação, e aí sim, aquilo ali foi uma reação pessoal da presença de Deus, mas não era o objetivo, em absoluto. Deus não se manifestou para a pessoa cair. A pessoa caiu em razão do poder de Deus. E aí, então, é que Deus começa a operar. E, normalmente, a levantando. E a unção dos animais? A pessoa fica latindo, a pessoa fica urrando como leão. Qual o propósito disso? Por que o Espírito Santo iria reduzir um servo de Deus
que de homem pecador se transformou em filho de Deus, em um animal irracional. Se o ser humano foi criado racional para dominar sobre os irracionais. Por que o Espírito Santo iria reduzir o homem à condição de um animal irracional, se ele quer que nós apresentemos a ele o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional? E aí, ao lado dessa unção dos animais, todas estas manifestações em que as pessoas agem sem sentido, sem noção, sem racionalidade. O tal do aviãozinho, do helicóptero e tanta coisa a mais. Isso, irmãos, não tem nada do Espírito Santo. Porque Deus jamais avilta o ser humano. E o chamado dom de lagartixa, que a pessoa fica grudada na parede. Isso aí é demônio, irmãos. Ou autossugestão. Qual o interesse de alguém ficar grudado na parede de um templo? O que isto irá trazer de almas para Cristo, de edificação, exortação e consolação para a igreja? E o que dizer do vômito santo, onde pessoas ficam vomitando, uma nojeira terrível? Qual o propósito disso, irmãos? São essas as manifestações da nova unção. Mas não é só isso. Existem também os ensinos a respeito da cobertura apostólica ou da autoridade espiritual, onde se criam mediadores entre Cristo e os membros do corpo de Cristo, onde se criam intermediários entre Jesus e o restante da igreja. Não, você precisa estar ligado a um líder. Este líder é quem vai fazer a ligação sua com Jesus. Você precisa se submeter à autoridade espiritual constituída por Jesus. Mas a Bíblia nos fala que só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Lá em 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 23, Paulo diz: fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. E nós já lemos aqui, por não vos quereis chamar mestre, nem vos quereis chamar pai, porque só há um mestre e um pai. O Pai que está nos céus e o mestre é Jesus. E nós lemos no início desta lição que a unção não tem necessidade de que alguém vos ensine. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo, e a unção vos ensinará todas as coisas, e vós permanecereis em Cristo. Não há apóstolos, não há paipóstolos, não há patriarcas que estejam entre nós e Cristo. Existe governo na igreja, sim. Cristo é a cabeça. Nós somos os membros em particular. Cristo constituiu um governo na igreja, existem os seus ministros. Nós devemos obedecer aos pastores, sim, mas os pastores não são intermediários entre nós e Cristo. Eles estão aqui para apacentar o rebanho de Deus, não tem domínio sobre ele. 1 de Pedro, capítulo 5. Versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Não está sob vós, está entre vós. Tendo cuidado dele.
não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. É exatamente o contrário do que a Bíblia diz. Roda, 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 e institui um papado agora. Agora, voltamos ao catolicismo romano, onde existe um papa que se diz vigário de Cristo. Aliás, esse papa até agora tirou esse título de vigário de Cristo, se colocando entre nós e Jesus, ou o sacerdócio se colocando entre nós e Cristo. Não existe cobertura apostólica. Não existe autoridade espiritual no sentido de nos submeter ao domínio de um outro homem. Porque ele tem a unção apostólica, a unção dos 11, dos 12, seja lá o que for. Tudo isso é espúrio, irmãos. Tudo isso é falso pentecostalismo. Tomemos cuidado. Jesus está voltando. E nós precisamos da verdade. Os dons espirituais, os sinais, as maravilhas estão na Bíblia. O que não está na Bíblia, não aceite. Não extinga o Espírito, não. Precisamos de sinais, prodígios e maravilhas para confirmar a palavra. Examinai tudo e retende o bem. Amém.